O silêncio é quebrado, um grito é ouvido, o grande rei está despido, um movimento, um rebuliço, a realeza vira graça, o rei vira menino, o menino vira homem, o homem vira vida, a vida vira a luz dos homens. Jesus nasceu.
Vaz, amados. Quantos têm bênçãos a agradecer aqui nesse dia? Eu te convido a se colocar de pé para que possamos juntos fazer uma oração de gratidão. Gratidão por tudo que Deus já fez e por tudo que Ele haverá de fazer em nossas vidas. Senhor, em tua presença estamos e te damos graças, ó Deus. Te damos graças por estar em lugar para te louvar e para te adorar. Te damos graças, Senhor, por podermos compartilhar da tua palavra. Te damos graças, ó Deus, porque constituíste esta igreja há 5 anos. E por isso te louvamos, por isso te engrandecemos, ó Deus. Te damos graças, ó Deus, pelas vidas de todas as pessoas que aqui estão e até mesmo por todas as pessoas que já passaram por aqui. Porque sabemos, ó Deus, que tu tens um plano perfeito e que nada que acontece é por acaso. Então te damos graças, ó Deus, com os nossos corações radiantes de alegria, com nossos corações cheios de júbilo, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E continuamos, ó Deus, neste propósito, continuamos, ó Deus, neste culto de adoração, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nasceu para que pudesse nos salvar. Por isso somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu convido você a louvar ao Senhor juntamente conosco com essa canção que fala sobre o plano da salvação. Quantos de nós já fizemos planos e alguns deles não prosperaram, não deram certo? Mas nessa noite nós queremos falar sobre um plano perfeito, impecável. Plano esse que resultou nesse momento que nós estamos vivendo aqui. A comunhão, a vida e essa vida em abundância diante na presença do Senhor. Amém? Tudo
graças, Senhor, pelo plano que o Senhor traçou para nos alcançar, nos resgatar e nos dar a oportunidade de todos os dias viver as suas misericórdias, porque elas se renovam a cada amanhecer. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento vamos fazer a leitura oficial da noite. Peço a todos que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Encontraram? Quem não encontrou pode acompanhar na televisão. No começo, aquele que é a palavra já existiu. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilhava na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir mensagens sobre o arrependimento e o perdão dos pecados, seriam anunciados a todas as nações, começando em Jerusalém. Perdão, irmãos. Eu me perdi. Você parou no 7. Versículo 7. Tá. Para falar a respeito da luz, ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nele. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e iluminou todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de uns dos pais humanos. O próprio Deus é quem foi pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas o mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existiu. Porque todos nós temos sido abençoados com riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Coloquemos de pé e vamos agradecer pela palavra de Deus neste momento. Senhor Deus, grandioso Pai, estamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor, para agradecer por esta palavra que alimenta, Senhor, nossa alma. Te damos graça, Pai, pois através da Tua palavra, Senhor, somos livres. Te damos graça, Senhor, porque com a Tua vinda aqui, Senhor, nós podemos ser livres. Nós encontramos a luz, a verdade e o caminho, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra que ela alcance cada vez mais, Senhor, vidas, em nome de Jesus. Te abençoe.
paz da igreja. Convido a igreja para uma reflexão sobre o Natal. O Natal é época oportuna para refletir e meditar sobre a extensão imensurável do amor de Deus e da sua graça infinita. É momento para louvá-lo, glorificando pelo envio de seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificar a Deus nessa época significa reconhecer seu Filho amado, a sua providência para a salvação de toda a humanidade. Significa também trazer para a nossa vida à prática o propósito de viver de forma justa e íntegra, fazendo brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Natal é a boa nova de alegria para todas as pessoas, pois Deus derramou o seu amor eterno em todos os corações. Glorificar a Deus, celebrar a paz e a reconciliação entre Deus e a humanidade. A paz proclamada pelos anjos não é apenas a absência dela, ou seja, a ausência da guerra, mas é também a disposição de deixar florescer e frutificar dentro de nós, no mais íntimo do nosso ser, a opção por uma vivência amorosa, solidária, fraterna, pautada no Evangelho da reconciliação e inclusão plena de todas as pessoas, independente de etnia, idade, orientação sexual, gênero, identidade de gênero, estado socioeconômico ou formação acadêmica. É a extinção da LGBTfobia, do racismo, do machismo, da intolerância religiosa e da violência em todas as suas horrendas e inimagináveis formas e dimensões. Natal é momento de paz e praticar a paz, exercendo a justiça sem discriminação, em benefício de todas as classes sociais, possibilitando o livre exercício do direito constitucional à segurança, à integridade física, à moradia digna, à alimentação, ao vestuário, à educação, à saúde. Natal é a extinção do egoísmo, da corrupção, da ambição e das obras da carne, deixando frutificar em nossos corações o fruto do Espírito Santo, que é a paz. A palavra paz na língua hebraica é shalom, que pressupõe a harmonia entre a criatura e o Criador. É a amizade e a reconciliação entre os povos. É o estado de calma e tranquilidade. Confiança no futuro, livre do egoísmo e da discórdia. É a manutenção da ordem social sem violência. É a administração dos problemas da vida, sem desespero. Sendo inspirado pelas boas novas do Natal, vamos entoar em uníssono a sublime melodia dos anjos, conclamando a humanidade para dar glória a Deus e difundir a paz. Amém. Gostaria de convidar a igreja para fazermos ainda uma oração de agradecimento. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, para glorificar e exaltar o Teu santo nome
e para festejar com grande alegria o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um aniversário da tua igreja, a Igreja Metodista, incluídos pela graça. Obrigado, Senhor, por esse novo tempo de pregarmos o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da afirmação da fé, de sermos reconhecidos em Cristo Jesus como filhas e filhos amados de Deus. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo dom da vida, pelo bem-estar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro de todos os momentos, a graça preveniente. Obrigado, Senhor, que ao findar deste ano podemos dizer: até aqui nos sustentou o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Assim nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessar, mas as promessas brilharão. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma. Meu socorro é o Senhor. Somente Deus é quem pode entender
vocês a participarem, a fazerem parte deste coral. A Daniela vai colocar a letra do hino para vocês aqui na TV. É bem simples. Nós vamos cantar a primeira estrofe com vocês, para vocês observarem como é a melodia, tá? A letra está aqui na televisão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Bem simples, né? Vamos cantar mais uma vez para a igreja agora? Buscar primeiro. 1, 2 e... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Agora vamos passar a próxima estrofe. A melodia é igual e só muda a letra. Vamos lá, nem só de pão. 1, 2. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aprenderam? Agora tem um detalhe, hein? Volta para a primeira estrofe, por favor. Nós vamos cantar todos juntos, buscar primeiro o reino de Deus, até o finalzinho, aleluia, aleluia. Em seguida, nós vamos repetir essa letra, essa estrofe, enquanto os rapazes aqui do coral vão estar cantando outra coisa. Esse é o desafio. Vamos cantar então, buscar primeiro, enquanto os rapazes aqui do coral cantam aleluia. Vamos fazer o teste? 1, 2. Olha, muito bem. Agora, como bons coralistas, eu gostaria que vocês ficassem de pé também. Então, a dinâmica da música é a seguinte: buscar primeiro o reino de Deus, todo mundo junto. A gente repete essa estrofe enquanto os rapazes cantam aleluia. Depois nós vamos para a próxima estrofe, nem só de pão o homem viverá, todo mundo cantando junto. Nós repetimos a estrofe e os nossos backing vocals vão cantar o aleluia, certo? E no final, todo mundo canta o aleluia junto. Vamos treinar o aleluia para a gente cantar no final todo mundo junto? É assim. Muito bem. E um bom coralista segue a regência. Então, se for para ficar mais forte, observe os movimentos. Ok? Seguindo a regência. Então todos já estão todos convidados para a Páscoa, tá, gente? Para participar da vocaliza. Inclusive, temos algumas roupinhas extras. Deixa eu ajeitar aqui, né? Podemos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão
dizer vocalismo? Sim. É muito bom quando fazemos parte de algo, né? E neste momento eu vou falar sobre fazer parte de algo. No livro de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, é um texto que sucede ao texto que fala sobre o nascimento de Jesus. E esse texto ele relata a visita dos magos a Jesus. Ali nessa visita dos magos a Jesus, eles foram enviados por Herodes. Herodes não tinha em seu coração um intuito bom para nos enviasse até onde Jesus estava, ali com Maria e com José. Só que os magos, eles foram à visita e ali eles realmente constataram que ali tratava-se do rei dos judeus, Jesus. Aquele que havia sido anunciado, aquele que já havia sido profetizado por Isaías, ali havia nascido e ali estava. E os magos, eles levaram presentes para Jesus. O texto diz que eles levaram ouro, incenso e mirra. O objetivo dos magos terem levado presentes a Jesus é porque Jesus precisava? Não. Mas ali foi uma forma de reconhecimento que ali estava o Rei dos Judeus, que é Jesus. E trazendo para a nossa realidade de hoje, qual seria o presente que você tem disponível para Jesus? Eu diria que o presente mais precioso das nossas vidas é ofertar as nossas próprias vidas a Jesus. Além de ofertar as nossas próprias vidas a Jesus, eu te convido também a materializar essa oferta na casa do Senhor. Como seria essa materialização? Essa materialização seria em forma de dízimos e ofertas. Aquilo que o seu coração tocar, aquilo que o seu coração desejar. Hoje nós estamos aqui celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. Hoje não temos a visita dos magos, mas hoje nós temos a visita dos irmãos. E eu te convido a ofertar, a dizimar na casa do Senhor. Não com o intuito como se você fosse um dos magos, mas com o intuito de que possamos manter essa obra viva, de que possamos manter essas portas abertas e que possamos alcançar mais e mais pessoas. Não é no intuito, também como eu disse, não é porque Jesus precisa da sua oferta, do seu dízimo, mas é porque a casa do Senhor, para que se mantenha de portas abertas, nós precisamos de mantê-la de forma financeira. Então eu te convido, nós temos os diáconos ali com os envelopes nas mãos. Aquele que desejar ofertar ou dizimar, pode erguer a sua mão. Um deles vai até a sua cadeira e leva o envelope. Se você quiser ainda dizimar ou ofertar com cartão, nós temos também a magneta de cartão. Hoje nós temos também uma outra possibilidade extremamente fácil, né? Que é o PIX. A Igreja Metodista IPEC já está cadastrada. Você precisa apenas do número do CNPJ. Nas nossas redes sociais já estão disponíveis. E fique à vontade para ofertar e dizimar da melhor forma possível. Esteja à vontade para trazer as suas ofertas e os seus dízimos ao altar do Senhor.
Deus, pelos dízimos e pelas ofertas aqui depositadas no teu altar. Te pedimos, ó Pai, uma especial bênção na vida de cada um dos que aqui puderam ofertar e dizimar. E pedimos ainda, ó Pai, uma especial bênção na vida daqueles que também não puderam, mas que trazem em seu coração esse desejo. Que o Senhor esteja os abençoando, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, que o Senhor esteja dando promoções, que em seus lares, ó Pai, o celeiro jamais possa estar vazio. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai, de forma especial, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar mais uma vez sobre o plano perfeito, o plano da salvação, o plano que nos concedeu a oportunidade de nos reunirmos aqui nessa noite, o plano que foi concretizado em Cristo Jesus. Aleluia. O plano que
diante de um ano tão complicado, em que muitas vezes nós ouvimos, ou quem sabe até dissemos, poxa, por que fulano? Por que Beltrano? Por que fulana? Né? Tantas pessoas partiram nesse ano e a gente se pergunta, por que fulano? Tem gente que fala, os bons estão indo embora, outros, os maus estão indo embora. Mas mais importante do que pensar sobre por que fulano e por que Beltrano é pensar, por que não eu? Já parou para pensar? Eu já pensei muitas vezes sobre isso, por que não eu? E a única resposta que veio ao meu coração é que dentro desse plano que é perfeito, dentro desse Atos dos Apóstolos, Atos dos Diáconos, Atos dos membros, Atos da Dice, Atos do Edilson, Atos de cada um de nós, existe algo para aprender ainda. E também existe algo para ensinarmos nesse tempo. Ainda tem algo dentro desse plano que é perfeito, que iniciou lá muitos 1000 anos atrás. Existe algo para mim e para você, tanto algo que nós precisamos receber e também algo que nós precisamos doar e entregar. Aleluia. Amém? Vamos cantar mais uma vez o refrão? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Amém. Salve o nosso bondoso Deus com a salva de palmas. Saúdo a todos com boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como estamos aqui na casa do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. E vamos ler apenas o verso de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o verso de número 28. Nessa noite de celebração em que nós estamos com muita alegria cantando, entoando louvores, já ouvimos a leitura oficial dessa noite, já oramos agradecendo a Deus pelo Natal, o verdadeiro Natal, Cristo em nós, esperança da glória. Agora vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e descobrir uma mensagem que Deus tem para as nossas vidas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 28. O texto diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Repita comigo: nele vivemos, nos movemos e existimos. Queridos, nessa noite de celebração, eu gostaria de falar um pouco sobre fé, mas eu gostaria de falar de uma perspectiva um pouco diferente. Nós falamos sobre fé muito ligada a uma perspectiva do futuro, de esperança, de algo que nós queremos muito, desejamos e cremos que vai acontecer. Também falamos da fé como elo que nos une a Deus. Todos aqueles que servem a Deus só o servem porque creem que Ele existe. É assim ou não é, queridos? Cremos que Deus existe. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós encontramos o escritor dizendo que é necessário que tenhamos fé. E ele explica o que é a fé. A fé é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Ainda que não vemos, nós esperamos. É a convicção daquilo que ainda não existe, mas nós cremos. Desta maneira, queridos, a fé é considerada o elo que nos une a Deus. E o mesmo escritor diz que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe.
e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu gostaria de falar hoje sobre a fé numa perspectiva do contraditório. Eu gostaria de falar da fé paradoxa. Paradoxo é aquilo que é contraditório, é aquilo que parece que não tem muito a ver. E a gente, quando fala sobre isso, parece uma coisa antibíblica, mas nós conseguimos entender isso quando partimos do princípio que Deus trabalha de uma maneira que nos confunde, nos deixa às vezes meio que abobalhadas, né? Nós não entendemos às vezes o mover ou os desígnios divinos. Como é que Deus quer agir? Como é que Deus pensa? Como é que Deus trabalha? Ao ponto de o apóstolo Paulo escrever dizendo que Deus gosta de pegar as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus gosta de pegar as coisas que não têm glória nenhuma para confundir aquelas que parecem grandiosas. Percebe então que Deus também trabalha com aquilo que é contraditório, que parece não fazer sentido para nós. Pegar as coisas fracas para confundir as coisas fortes, as coisas que são ou não são para confundir as que são. É um trabalho contraditório, por isso, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que é que Deus escolheu este caminho? Por que é que Deus escolheu agir desta maneira? Isso fica bem claro quando nós analisamos as manifestações divinas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, um fato que acredito que todos aqui conhecem é quando o Mar Vermelho aconteceu o milagre do mar, né? Do Mar Vermelho, o mar se abriu de um lado para o outro. Ao ler essa história, nós glorificamos a Deus pelo milagre, sim ou não, queridos? Sim. Coisa grandiosa aconteceu. Porém, quando nós analisamos a história e entendemos que Moisés era um homem conhecedor de toda aquela região, não havia necessidade alguma de passar pelo Mar Vermelho. Existiam outros caminhos muito mais fáceis pelos quais Moisés poderia ter passado com o povo de Israel. E Moisés escolhe justamente o caminho que dá de frente com o que nós chamamos de beco sem saída. Moisés se vê diante de um mar que está na sua frente, atrás vem o exército de Faraó e de um lado e de outro só tem montanhas. Humanamente falando, a escolha de Moisés não foi acertada e aquele não era o caminho correto a se tomar. E se Moisés tivesse seguido a sua intuição, o seu conhecimento geográfico, o seu conhecimento histórico de toda aquela região, quem sabe Moisés teria livrado o povo de Israel. Mas hoje nós não cantaríamos com alegria dizendo: louvado seja o Senhor que se exaltou soberanamente e lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Louvado seja o Senhor. Nós não estaríamos, quem sabe hoje, celebrando este grande milagre. De certa maneira, a escolha de Moisés estava alinhada com um propósito divino. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós somos tentados a nos apegar a passagens bíblicas que nos dão esperança. Por exemplo, Cristo veio, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João capítulo de número 1, verso de número 14. Verso de número 15 nos diz: por Moisés veio a lei, mas em Cristo se manifestou a graça. Jesus está entre nós. E lá no Evangelho de Mateus nós encontramos a descrição do ministério de Jesus no capítulo de número 11, do verso de número 1 ao verso de número 5. Quando alguém perguntou: tu és o Messias ou devemos esperar ainda a vinda do Messias? E ele responde dizendo: vão e digam a João tudo que vocês estão vendo aqui. O cego enxerga, o surdo ouve, o paralítico é curado, anda, aquele que é leproso está sendo purificado e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Essa foi a resposta de Jesus. Que maravilha saber que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, que os paralíticos estão andando, que Jesus estava operando sinais e maravilhas. Nós queremos nos apegar a isso,
a esperança de algo sobrenatural que possa acontecer. E isso é bom. Não é errado, criança. Mas você já parou para pensar que quando Jesus esteve entre nós e operou os seus milagres, a Bíblia relata pontualmente algumas coisas. Jesus curou um cego aqui, outro cego ali, curou multidões que estavam com enfermidades, dores de cabeça, dores de coluna e tantas outras enfermidades. Jesus foi curando e operando sinais e maravilhas. Mas se você estudar um pouco a história bíblica, você vai perceber que Jesus estava em meio a uma sociedade que era muito reduzida, era muito pequena em número. Os milagres de Jesus foram grandiosos, mas acontecem pontualmente em uma região muito pequena. Isso significa dizer que Jesus não curou todos os cegos no mundo de uma vez só. Jesus não levantou todos os paralíticos do mundo de uma vez só. Jesus não curou todas as enfermidades de coluna de uma vez só, e tampouco abriu os ouvidos de todos os surdos da época. Algumas pessoas foram contempladas com estes milagres. E nós agradecemos a Deus por isso. Amém. Gostamos de ouvir essas passagens bíblicas porque elas geram em nosso coração esperança, sobretudo no tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de pandemia, um tempo de tribulação em tantas áreas da nossa vida. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós encontramos uma passagem bíblica em Mateus capítulo de número 8, verso de número 23, em Marcos capítulo de número 4 e em Lucas capítulo de número 8. Essas três passagens falam sobre o mesmo evento, o mesmo acontecimento. A Bíblia nos diz que os discípulos estão em alto mar e de repente uma tempestade começa a se abater sobre eles, os ventos sopram de um lado para o outro e todos estavam atemorizados com o que estava acontecendo. Todo mundo estava com medo. Com medo porque o vento era forte. Com medo porque eles sabiam que se não houvesse uma intervenção ou se a tempestade não diminuísse, o barco ia naufragar. Todos estavam com medo. Mas naquele barco estava Jesus também. E a Bíblia diz que na hora que a tempestade começa, Jesus desce para o porão do barco e deita. E naquele momento, cochila. Os discípulos atemorizados então vão até Jesus e dizem: Senhor, como podes dormir em meio a uma tamanha tempestade como essa? Nós estamos com medo, nós estamos atemorizados e o Senhor está descansando. Jesus calmamente se levanta, sobe e então vai aonde está a tempestade, os ventos acontecendo e ordena que o mar se acalme e que o vento cesse. Glória a Deus. E de repente o vento cessou e o mar se acalmou. Aleluia. Como é glorioso ter esperança no Cristo que cessa os vendavais da vida. Como é maravilhoso pensar no Cristo que faz com que o vento se silencie e com que o mar se acalme e todos estejam tranquilos, em paz. Essa passagem seria totalmente coerente se eu quisesse falar apenas sobre esperança e sobre a fé linear que nós aprendemos. Sempre buscar um grande milagre para curar as nossas dores. Mas há uma outra passagem bíblica em que um homem de Deus, um santo homem de Deus, considerado também apóstolo, um homem cheio de autoridade espiritual que por várias vezes expulsou demônios, curou enfermos, ao ponto das pessoas pegarem lenços e roupas e levarem a este homem para que ele orasse por esses objetos, e esses objetos eram levados até os enfermos, e onde esses objetos tocavam, a cura chegava. E as pessoas glorificavam a Deus dizendo: Deus está na vida de Paulo.
Paulo era um homem de autoridade, era um homem de conhecimento, era um homem destemido, ousado, espiritualmente falando, era um homem que se lançava na obra missionária sem pensar nas consequências. Ele apenas queria anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo era um homem de tamanha autoridade que por várias vezes ele orou e mortos ressuscitaram por meio da oração de Paulo. Acontece que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e 28, nós encontramos a seguinte narrativa. Paulo é levado como prisioneiro em direção a Roma. E quando estavam no trajeto em direção a Roma, Paulo é avisado que algo aconteceria, algo terrível aconteceria, mas que Deus pouparia a vida dele e de alguns que estavam com ele. E isso aconteceu. No capítulo de número 27, a Bíblia diz que um grande vendaval se levanta, uma tempestade muito forte se levanta, ao ponto de todos ficarem desesperados. E no capítulo de número 28, a Bíblia chega a dizer que alguns prisioneiros foram soltos porque a pessoa que estava no comando do navio percebeu que não havia saída e que eles iriam naufragar e todos se perderiam. E então ele libertou alguns prisioneiros para que eles tentassem salvar alguma coisa do que estava ali no barco. A mensagem que Paulo recebeu de Deus é que era necessário ser arrastado pelo vendaval. No capítulo de número 27, no verso de número 13 em diante, você vai encontrar a manifestação divina levando Paulo a acreditar que era necessário ser arrastado pelas tempestades e pelo vendaval. Paulo não sabia o porquê, ele só tinha recebido a mensagem que era necessário que assim acontecesse. Poxa, um homem de tamanha autoridade, que ora e o morto levanta, que ora e o paralítico levanta, cegos são curados, surdos ouvem, milagres acontecem quando Paulo ora. Os demônios temiam a presença de Paulo, ao ponto de dizer: eu sei quem é Deus, conheço quem é Deus e também sei quem é Paulo. Os demônios, os espíritos imundos tinham medo de Paulo, tamanha autoridade repousava sobre ele. Paulo se vê em uma tempestade que é inútil orar, é inútil levantar as mãos e dizer: cessa vento e acalma o mar. E nem por isso Paulo deixou de ser homem de Deus. Nós somos doutrinados e ensinados a crer esperançosamente no milagre que acontecerá no nosso futuro. Nós somos doutrinados a acreditar que grandes coisas vão acontecer, e de fato elas podem acontecer, e nós precisamos ter essa esperança. Mas não podemos nos esquecer que a fé que nós temos não é uma fé linear que acontece da maneira que nós raciocinamos. A fé que nós temos, ela é espiritual, dada por Deus, e a Bíblia nos afirma que Deus não trabalha da maneira que nós pensamos que Ele trabalha. Deus não age da maneira que nós queremos que Ele haja. Existe um pensar diferente, um agir diferente. Acima da minha expectativa de vitória está o propósito divino. Aleluia. Acima da minha expectativa de uma porta aberta está o propósito divino. Nós oramos o Pai Nosso e nós dizemos: santificado seja o vosso nome, venha a nós, seja feita a vossa vontade. Nós queremos muito aceitar a nossa vontade dentro do nosso contexto de fé, porque no nosso contexto de fé nós só temos fé quando acontece aquilo que queremos. E isso é mentira, porque às vezes
não vai acontecer o que eu quero. Ou não vai acontecer do jeito que eu quero. Paulo está em meio a uma tempestade e a mensagem divina para Paulo é necessário que vocês sejam arrastados pela tempestade. O barco estava indo em direção a Roma. No capítulo de número 28, a Bíblia diz que o naufrágio foi inevitável e todos foram levados pelas águas. Alguns se salvaram, dentre eles Paulo, e parou em uma praia, juntamente com alguns outros que estavam naquele barco. Eles pararam na chamada Ilha de Malta. E é justamente nesse lugar à noite que eles se reúnem em volta de uma fogueira, e Paulo está sentado junto com todos e leva a mão para pegar um graveto para colocar no fogo. Quando ele leva a mão, uma cobra o ofende na mão. Paulo, naquela hora, ofendido pela cobra, alguém olha para ele e diz: Deus não está com este homem. Ele estava no barco, a tempestade veio, o barco naufragou. Agora o cara vai pegar um graveto para colocar no fogo. A cobra vai e ataca ele. Deus está zangado com esse homem. Leia depois, Atos, capítulo de número 28. Todos que estavam em volta disseram: Deus não está na vida de Paulo. Porque é normal pensar que a nossa fé não está agindo. É normal pensar que a nossa fé está morta, quando não está acontecendo aquilo que nós queremos. Quando as coisas não estão tomando o rumo que nós queremos. Quando a tempestade não está passando. Quando o vento não está se calando. Quando o barco está balançando, causando náuseas e mal-estar e medo em nosso coração. É normal pensar que a nossa fé não está bem. Porque nós fomos ensinados que quando a nossa fé está bem, o vento vai se calar, o mar vai se acalmar, a porta vai se abrir. Eu acho lindo quando eu vejo essas postagens no Facebook dizendo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele só não coloca a outra parte do versículo: a porta que Deus fecha, ninguém abre. É muito bom pensar assim. É muito bom pensar naquilo que eu quero. É muito bom estar dentro do barco, atravessando o rio e lembrar que Jesus está embaixo. Eu vou clamar e tudo vai se resolver. A fé paradoxa é justamente a fé contrária. É aquela que nos mostra que nem sempre o mar se acalmará e nem sempre a tempestade se calará. Mas nem por isso nós deixaremos de servir ao Senhor. Nem por isso abandonaremos a nossa fé em Deus. Nem por isso abandonaremos a nossa esperança no Senhor. O que eu quero dizer para você é: se o vento está soprando, permaneça com Deus. Se o mar está agitado, permaneça com Deus. Se o vento se calou, permaneça com Deus. Se o mar se acalmou, permaneça com Deus. Se um batalhão está lutando contra você, permaneça com Deus. Se você não está tendo luta nenhuma, permaneça com Deus. O alvo da nossa fé não pode ser paliativos que nós esperamos nesta terra. Coisas que nós queremos para saciar o nosso ego, o nosso desejo. Para além daquilo que eu quero, está o propósito divino na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Em alguns momentos, Ele vai se levantar e vai dizer: vento, cessa, e o vento vai parar, e você vai dar glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, nós cremos, Senhor. Tem hora que Ele vai dizer: mar se acalme, e o mar vai se acalmar, e você vai glorificar e saltar na presença do Senhor. Mas vai ter hora que Ele vai dizer para você: é necessário que a tempestade te arraste,
Porque tem hora, queridos, que o verbo correto para a nossa vida não é acalmar, não é cessar, é ser arrastado. Porque enquanto está tudo calmo, está tudo bem, a gente não consegue enxergar o propósito de Deus. Aí o vento vem, e o verbo utilizado é arrastar mesmo. Depois leia lá em Atos capítulo de número 27, verso de número 13 em diante. Ser arrastado é ser tomado com veemência, com força. Ainda que você resista, mas a força é maior do que você e vai te arrastando, te arrastando. E você sabe por que tem hora que Deus precisa usar o verbo arrastar para as nossas vidas? Porque tem hora que a gente é muito birrento. Tem hora que nós somos muito cheios do nosso eu. Tem hora que a gente é igual aqueles meninos que vai no mercado e vê o doce e chora, eu quero, e faz aquela gritaria no mercado porque quer. Enquanto o pai e a mãe não dá para ele o que ele quer, ele não para de chorar. Tem hora que ainda que nós choremos e reclamemos, precisamos ser arrastados, e Deus só faz isso por um motivo, porque Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Só Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então nós precisamos agradecer por ser arrastados. Em que eu preciso fundamentar essa minha fé então, pastor Marco? Primeiro, em que eu preciso fundamentar então as minhas expectativas enquanto cristão? Primeiro, fundamente na fé. Mas não essa fé linear que te ensinaram, que tudo vai acontecer do jeito que você está esperando. Não é essa fé. Eu estou te chamando a uma fé, me desculpe a expressão, meio louca. A fé meio louca é quando as coisas acontecem, não é do meu jeito, é do jeito divino. É tudo contrário, parece uma... Meu Deus, o que é que o senhor está fazendo? Eu não estou entendendo nada. Aí a gente responde como Jesus respondeu para Pedro, né? O que eu faço agora você não entende. Depois você vai entender. Tem hora que precisamos ter essa fé. Essa fé no Deus que faz loucuras aos olhos humanos, mas na verdade Ele está fazendo o que é certo. Segundo, paute a sua expectativa em uma renovação da sua mente. Momentos de tribulação são os melhores momentos para você se conhecer. Lá em Romanos capítulo de número 12 está dizendo que nós precisamos estar renovados, uma mente trabalhada pela renovação. Essa mente trabalhada pela renovação, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso de número 2 do capítulo de número 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paute as suas expectativas em uma transformação mental, mudando esse paradigma de que fé é simplesmente acontecer aquilo que eu estou esperando que aconteça. Isso não é fé. Isso pode ser ansiedade. Fé é quando eu estou na expectativa de qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Marco? Não. De Deus. Vontade da Anne? Não. Vontade de quem? De Deus. É quando eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aí sim nós estamos nutrindo a nossa fé. Aí sim estamos vivendo a fé correta. Mas para chegar a esse ponto nós precisamos passar por essa renovação mental, essa transformação da nossa mente, que nos faz acreditar em Deus e acreditar que Ele tem a sua boa vontade para as nossas vidas. É uma fé que suplanta os meus desejos e expectativas. Paute a sua fé na esperança de que Deus está guardando o nosso futuro. Isaías escreve dizendo: aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo de número 40, verso de número 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Há uma diferença entre esperar pelo Senhor e esperar no Senhor. O texto não diz os que esperam pelo Senhor. O texto diz os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Eu escrevi um texto um tempo atrás falando sobre isso. A diferença de pelo e no. E no texto eu disse o seguinte: aqueles que esperam pelo Senhor, eles esperam um agir sobrenatural que depende unicamente de Deus. Unicamente de Deus, ou seja, Deus uma hora vai se manifestar e vai fazer acontecer. Há poucos dias eu até vi uma postagem no Facebook de um pensador brasileiro que ele falou sobre a diferença dos verbos, né? Esperançar e o outro é esperar. Que algumas pessoas esperam e não são esperançosas, ou não usam o verbo esperançar. O esperar é aquele que fica parado, estagnado. Ele está esperando por algo. Ele está esperando que aconteça algo. Às vezes nós lemos os textos bíblicos dessa maneira, esperando que aconteça algo. E quem espera faz o que, queridos? Normalmente, quando você vai a uma clínica, nós temos a sala de espera. Quando você vai a um lugar ser atendido, normal que tenha uma sala de espera. Porque esperar significa estar em um lugar cômodo, em um lugar que lhe dá conforto. Lá você vai encontrar um cafezinho, uma aguinha, uma cadeira confortável, né? Tem lugares que você vai, que a sala de espera é tão boa que você nem vê o tempo passar. Te oferecem tantas coisas. É água, é suco, daqui a um pouco vem uns quitutezinhos, umas quitandas, umas coisinhas boas ali, gostosas, você vai ficando e não vê o tempo passar. O ruim é esperar na fila, né? Quando você tem que ficar em pé e espera horas e horas na fila. De qualquer maneira, esperar significa estar em um lugar cômodo, em um lugar que vai lhe deixar estagnado, parado, até que chegue a sua vez. Esperançar é diferente. Esperançar significa trabalhar em prol de. Há pessoas que estão esperando pelo Senhor, mas não estão no Senhor. Elas querem que aconteça algo sobrenatural. Elas querem um milagre em sua vida, mas elas não estão fazendo nada por isso. Elas estão como em uma linda sala de espera, bem sentadas, acomodadas, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo, né, um biscoitinho de nata, né, coisa maravilhosa. Você coloca dentro aquele biscoitinho de nata, você coloca no café. Perfeito. Estão bem acomodadas na fé. Estão esperando pelo Senhor. Os que esperam no Senhor são aqueles que estão em constante transformação. São aqueles que estão na dinâmica divina, no preparo divino. Porque Deus não entrega nada nas nossas mãos sem ter a certeza de que nós estamos prontos para administrar o que Ele tem para nós. Deus não desperdiça bênçãos. Deus não joga bênçãos do céu igual o Papai Noel voando. Falar nisso, vocês viram o Papai Noel lá no helicóptero, lá pendurado, jogando presente? Deus não faz isso. Deus não anda jogando presentes do céu para que caia, qualquer um pegue. Opa, agarrei aqui. Eita, caiu lá na minha chaminé. A gente nem tem chaminé aqui, né? Caiu lá na varanda de casa. Deus não anda desperdiçando presentes. Deus não desperdiça suas bênçãos. Deus só abençoa quando Ele tem certeza que nós estamos preparados para administrar o que Ele tem para as nossas vidas. Por isso Ele não vai adiantar as coisas e também não vai atrasar as coisas,
Mas quando você está na dinâmica da transformação divina, você está envolvido com Deus, você está em Deus, você chora para Deus, você passa a ser moldado, você ouve a palavra, você adora a Deus, você questiona a Deus. Há um envolvimento íntimo entre você e Deus, e é dentro dessa dinâmica de transformação que Deus vai nos preparando para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Por isso não é errado dizer para vocês nessa noite que a esperança que precisamos ter é uma esperança que muda a nossa vida, que transforma a nossa mentalidade e nos faça entender que se não aconteceu, é porque ainda não é o tempo, nós ainda não estamos na maturidade certa para receber o que Deus tem para nós. E o que é que eu vou fazer, pastor Mário? Eu vou abandonar tudo? Eu vou questionar a tempestade? Não. Se entregue ao mover de Deus, deixa a tempestade soprar, deixa o mar ficar revolto, deixa as coisas às vezes parecerem contrárias, o exército se levantar contra você. Nós lemos há poucos dias aqui na igreja, o salmista escreve dizendo: o Senhor permitiu que os nossos adversários triunfassem sobre nós. O Senhor permitiu que eles cavalgassem sobre as nossas cabeças. O Senhor permitiu que nós fôssemos oprimidos. Pesaram sobre nós os nossos adversários. Nós passamos pelo fogo e pela água. Salmo de número 66, verso de número 10 em diante. Mas no final, diga comigo, mas no final, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Essa é a grande questão com Deus. Cavalos e cavaleiros cavalgaram e triunfaram, ou seja, tiveram vitória sobre você. Zombaram de você, deu tudo errado, riram de você, você caiu na armadilha dos seus inimigos. Cavalos cavalgaram sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. Você passou pelo fogo e pela água. Agora é que vem a questão. Quando você faz tudo isso estando no Senhor, você tem um final diferente. Mas no final, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Quem está no Senhor é igual esse salmista, é atropelado pelos cavalos, cai aqui, tropeça ali, a armadilha pega na perna, machuca e dói. Você sai daqui e cai num problema ali, sai de um problema aqui e vem outro ali, e vem uma dificuldade de um lado e vem outra de... Você já viu aquele ditado que diz que problema quando vem, minha mãe dizia, vem a cavalo, uma coisa assim, vocês já viram? Vem a galope? Às vezes acontece, já aconteceu isso na sua vida? Começa um probleminha, aí você fala, a gente vai resolver isso rapidinho. Daqui um pouco, parece que vai vindo trocentos, assim, você está cercado de problemas e questões, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É o vento soprando, é o mar revolto, é a cobra mordendo a sua mão, é tudo dando errado, e você está questionando, você está se perguntando, o cavalo vai passando sobre a sua cabeça, você caiu na armadilha, as costas estão oprimidas, você vai se sentindo pequeno, baixo, diminuído, está pesado, está difícil, mas eu estou no Senhor. Diga comigo, eu estou no Senhor. Eu estou no Senhor. Se você está no Senhor, então tem um final para você, e o final é, no final, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Aleluia, graças a Deus. É chegar a esse final. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 21. Estar no Senhor significa a certeza de viver, de se mover e de existir. Ele nos dá essa garantia. Em 2 de setembro de 2015,
em conversa com meu esposo, nós resolvemos dar o pontapé inicial nos trabalhos da igreja. Começamos com o culto do banquinho, no qual nós nos reuníamos debaixo de algumas árvores e na praça que ficava em frente ao condomínio onde nós morávamos. Nos assentávamos ali, fazíamos o culto. Alguns cultos foram feitos na praça. Depois subimos e iniciamos os cultos no salão de festas que tinha no prédio onde morávamos. O primeiro desafio, o desafio de entender o propósito divino para o trabalho que estava se iniciando. Em julho de 2016, nós concluímos todo o estatuto da igreja, regimento interno e todos os documentos que davam legalidade para a igreja. Com muita dificuldade, elaboramos todo o material, concluímos esse material, e então a igreja estava oficializada como comunidade cristã influentes pela graça. Em novembro de 2018, concluímos o nosso processo de filiação e nos tornamos a primeira igreja reconciliadora do Brasil. Isso aconteceu com a vida do reverendo Israel, que esteve conosco durante 10 dias em novembro de 2018. A igreja agora constituída, Igreja Metodista Reconciliadora, incluídos pela graça. Tivemos muitas dificuldades, muitos problemas. As dificuldades são comuns a todos aqueles que se lançam na obra do Senhor. Nós temos dificuldades de ordem financeira, temos dificuldades às vezes de ordem doutrinária, temos dificuldade com pessoas, lidar com pessoas com pensamentos e personalidades diferentes. Não é fácil. Foram muitos os desafios. Em alguns momentos nós nos reunimos em oração e pedimos a Deus socorro. Por várias vezes nós estivemos em oração pedindo a Deus que nos mostrasse um ponto, uma luz na qual nós pudéssemos nos agarrar. Como eu disse para vocês no início da pregação, nós queremos ter expectativas de coisas boas. É assim ou não é? Sim. Nos mostra, Senhor, nos faz entender isso. Lidar com um público que vem de várias igrejas, de várias denominações, tão feridos, machucados, muitos traumatizados, com tantos ranços e manias e jeitos e trejeitos e, desculpe a palavra, manhas, em alguns momentos até artimanhas. Senhor, nos mostre, nos direcione de que maneira nós precisamos ou devemos cuidar dessas pessoas. Em julho de 2019, iniciamos o nosso trabalho virtual, um trabalho de formação e capacitação de líderes. Já formamos mais de 20 diáconos e diaconisas. Capacitamos cerca de 30 líderes em teologia queer, líderes do Brasil e de fora do Brasil, majoritariamente aqui da América Latina, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, pessoas que participaram. Hoje nós contamos com 40 egressos, alunos que estão participando, cursando os nossos materiais em programas online no Brasil e na América Latina. Vivemos o paradoxo da fé. Em alguns momentos nós queríamos que a tempestade cessasse e que o mar se acalmasse. Em outros momentos ouvimos a voz de Deus nos direcionando e nos mostrando: vocês serão arrastados. Arrastados ao ponto de termos momentos de estarmos no culto, eu e o meu esposo, por várias vezes. Um cantava, o outro pregava, um ia para a portaria, o outro voltava para o culto, e nós estávamos realizando o trabalho da mesma maneira, ainda que não tivesse nenhuma outra pessoa na igreja, o trabalho acontecia. Por várias vezes recebemos afrontas e tivemos dificuldades ao ponto de pensarmos: não vai ter como, nós não vamos conseguir proceder. Corações abertos, mentes abertas, portas abertas. Um slogan maravilhoso para se trabalhar, mas muito difícil de se viver. Corações abertos implica em compaixão, em amor, em graça, em compreensão.
Mentes abertas significa conhecimento, a busca, aprimorar o conhecimento, se enriquecer daquilo que Deus pode nos oferecer e ter o que oferecer de bom para as pessoas, e não apenas abrir a Bíblia e ler qualquer coisa e falar qualquer coisa que vai fazer você glorificar e ficar feliz, mas pregar a palavra de Deus genuinamente, com conhecimento bíblico. Portas abertas. Lutar para que as portas permaneçam abertas, diante de uma sociedade ainda que é muito conservadora. Já saímos de porta em porta para coletar assinaturas em determinado lugar onde nós estávamos, para poder permanecer no lugar, porque senão a igreja não poderia ficar lá. Já fizemos vários movimentos pedindo aos vizinhos, às pessoas que conhecem o trabalho que fazemos, para que nos ajudassem a permanecer com as portas abertas. Nós podemos dizer que passamos pelo fogo, ou estamos passando pelo fogo e pela água. O que dizer das pessoas? Quantas pessoas passaram pela Igreja Metodista Reconciliadora? Quantas pessoas nos conheceram de perto, conheceram os nossos trabalhos, oraram conosco, jejuaram conosco, louvaram a Deus conosco? Algumas se perderam, outras permanecem firmes na fé aqui, outras estão em outras igrejas, mas ainda servem ao Senhor. E por isso nós glorificamos o Senhor. Chegamos ao ponto de nos imaginarmos como no Titanic, em alguns momentos, em que o Titanic está afundando e os coletes salva-vidas não são suficientes para todos. E então você pega os coletes que você tem e vai jogando. Alguns vão se agarrar, alguns vão se pegar e vão conseguir se salvar, outros não. Passamos pelo momento também da guerra, do conflito. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: poderia ser assim, deveria ser assim, e a nossa resposta foi sempre a mesma: não existe igreja, não existe instituição perfeita. Nós somos imperfeitos, mas estamos em busca da perfeição em Cristo Jesus. Quantas vezes o nosso coração doeu quando alguém sorria na nossa frente e saía da igreja dizendo: eu saí por causa desse pastor, que eu não gosto dele. Eu acho tão engraçado quando as pessoas dizem que não gostam de mim porque eu sou nariz empinado. O pastor é chato. Ele é nariz empinado, mas na minha frente está sorrindo. Na minha frente está... esse pastor aí, essa igreja aí, não sei. É tudo muito certinho, tem que ter tudo, tem uma regra, tudo tem que ter... Você já imaginou um pastor metodista criado no metodismo e criado por japoneses? O que ia dar, gente? Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: graças a Deus por esta igreja, porque nela eu fui abençoado. É bom demais. Amém. Graças a Deus. Nós refletimos com as críticas, mas também celebramos